Senhor, ao redor de que os temes. Amém. Por isso, Senhor, tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. E continue em oração, irmãos, até que ele esteja completamente restabelecido. Deus abençoe. Aliciana, Deus abençoe. Irmãos, abram a palavra de Deus em Hebreus capítulo 10. Nós leremos os versos 19 a 25, continuando na nossa série de estudos na carta aos Hebreus. Se você porventura não acompanhou os últimos estudos, acesse o canal desta igreja no YouTube, PIB Divinópolis é o nosso canal, e você poderá estudar conosco toda a epístola aos Hebreus. O tema principal, ou tema geral é Jesus é tudo, e hoje vamos tratar de mais um tema específico, a maior evidência da fé cristã. Hebreus capítulo 10, versos 19 a 25, é o texto bíblico que leremos, inclusive com as dezenas e dezenas e dezenas de pessoas que nos acompanham nesse momento, na transmissão em tempo real desta celebração ao Senhor. Diz assim a palavra de Deus: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Podem sentar, irmãos. Temos estudado a comparação entre a antiga e a nova aliança. Na antiga aliança, aliança celebrada a partir do Sinai, por meio de Moisés, com o povo de Israel, por iniciativa de Deus, somente uma vez no ano, somente o sumo sacerdote, somente depois de ter oferecido muitos sacrifícios por si mesmo, somente depois de ter purificado as suas mãos e os seus pés para entrar no lugar santo, somente depois de ter oferecido muitos sacrifícios pelo povo, somente com muito medo, entrava no lugar santíssimo, ou no lugar chamado Santo dos Santos, que era o recôndito mais profundo do santuário ou da tenda. Meus irmãos em Cristo, segundo o autor inspirado, escrevendo aos Hebreus, temos nós os salvos, aqueles que em nova aliança com Cristo, pelo seu sangue no Calvário, têm liberdade para viver na presença de Deus, entram no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, isto é, na presença do Deus eterno, do Pai Celestial. Jesus é o nosso sumo sacerdote que nos permite chegar à presença do Senhor, porque em Jesus Cristo nós já fomos justificados. O sangue dele é o preço pago para que sejamos achados justos diante do Pai. Porque por meio de Jesus Cristo nós temos um intercessor que diz ao Pai: esse foi santificado por mim, portanto, ó Pai, aceita este que te busca. Vemos no verso 19 o autor da Epístola aos Hebreus dizendo: meus irmãos, esqueçam aquilo que passou,
quando, de modo muito restrito, uma vez por ano, apenas um homem podia entrar naquele ambiente de profunda intimidade com Deus. Agora, por conta do sangue de Jesus que lavou vocês, tornando-lhes puros, aceitáveis diante de Deus, vocês podem com intrepidez, com ousadia, com segurança, resolutos, decididos, entrar no Santo dos Santos, não pelo velho caminho, cuja apresentação era feita pelo sangue de touros e de bodes, mas pelo novo caminho. Um caminho que não é morto, porque ele foi sacrificado, mas ressuscitou e vivo está. O novo e vivo caminho que Jesus Cristo mesmo nos preparou pela sua carne. E ao oferecer-se, ele abriu o véu que nos separava da presença augusta do nosso Deus. Vocês têm Jesus como esse sumo sacerdote que permite que vocês estejam eternamente no santuário celestial diante de Deus Pai. Na antiga aliança isso era impossível. Agora é tão possível que vocês podem associar esta certeza a uma grande ousadia. Olhem para o capítulo anterior, irmãos, Hebreus 9, verso 7, quando a palavra do Senhor diz: o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. O primeiro tabernáculo foi substituído pelo segundo, que é Cristo. Portanto, agora temos livre acesso ao Pai, porque em Cristo fomos santificados para podermos chegar ao lugar que é santíssimo, ao Santo dos Santos. Tudo isso, irmãos, só é possível ao convertido a Cristo. Tudo isso é vivenciado pelo salvo por Cristo. Toda essa ousadia é para aquele que já foi lavado pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. A consequência, a evidência de que Cristo mudou essa vida é a vida nova que essa pessoa tem. Você quer saber qual é a grande evidência de que alguém é salvo e tem uma nova vida em Cristo, de que abraçou a fé cristã? É a nova vida que ele tem. Não é uma experiência estática, irmãos. Há pessoas que já se emocionaram muito em reuniões evangélicas. Há pessoas que já tiveram experiências que impressionaram a outros e hoje já não mais estão na igreja de Cristo. Você e eu sabemos que isso acontece. Nós daremos às emoções esse status de evidência de salvação em Cristo? Claro que não, irmãos. Muitas vezes, uma pessoa muito emocionada é uma pessoa muito confusa. Aliás, há alguns vídeos disponíveis dos exageros, dos escândalos que acontecem em algumas reuniões chamadas de evangélicas do Brasil, e dá para perceber, irmãos, que nada há de ação do Espírito Santo. Carnalidade pura, descontrole da carne. Nós não devemos dizer que a capacidade de alguém se emocionar evidencia que foi salva por Cristo. Muito menos boas obras, aquilo que podemos fazer, os pobres que podemos auxiliar, os cultos que podemos frequentar. Isso também não evidencia nova vida em Cristo, ou fé em Cristo. O que evidencia fé em Cristo genuína é uma vida transformada de verdade pelo Senhor Jesus Cristo. No texto que lemos no início desse culto, em Atos capítulo 2, a pergunta que a multidão faz a Pedro é: o que devemos fazer? Pedro diz: arrependei-vos, arrependam-se, e cada um de vós creia no Senhor Jesus Cristo, e vocês então receberão o Espírito Santo. O que é evidência de conversão, de recebimento do Espírito Santo? Nova vida, consequência do arrependimento, da mudança de coração. Jesus Cristo mudou o meu viver. É o que diz alguém que de fato foi mudado por Cristo. A vida é diferente. Meus irmãos, em Romanos, no capítulo 8, versículo 9, a palavra do Senhor sentencia
que se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a ele. Mas o Espírito de Cristo, o Espírito que é santo, dá poder ao crente para viver uma nova vida. O Espírito que converte é o Espírito que santifica. E como esquecer de 2 Coríntios 5,17? Vocês sabem, se alguém está em Cristo, nova criatura é. A questão é, está em Cristo? Algo de muito diferente aconteceu nessa vida. Mas agora, que Cristo fala a toda a gente, tudo é diferente. Jesus Cristo mudou o viver. Vejam aí, 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, as coisas da velha vida, as coisas do tempo da escravidão ao pecado, as coisas do tempo em que Satanás era exaltado com suas atitudes, com suas palavras, com seus planos, essas coisas passaram. Eis que se fizeram novidade de vida. Meus irmãos, como nós evidenciaremos que de fato somos de Jesus? É pela nova vida. Uma vida que honra Cristo e honra a igreja de Cristo. Honra o cabeça do corpo, Cristo é o cabeça da igreja, e honra o corpo que é a igreja, o corpo que está ligado a Cristo. É isso que a palavra de Deus nos diz em Hebreus 10, 19 a 25. Deus deu a vocês, salvos, um grande privilégio. Podem viver na presença de Deus como filhos de Deus. Não se esqueçam que essa ousada confiança tem uma evidência. A evidência de uma vida nova, de uma vida que honra Cristo e a sua igreja. Mas como poderiam honrar Cristo aqueles crentes do primeiro século, a quem essa carta originalmente foi escrita? Cristãos que estavam lidando com rejeição de judeus e a perseguição de romanos. Como poderiam, de fato, demonstrar nova vida enquanto sofriam tanto? Meus irmãos, a palavra do Senhor nos mostra que esses crentes estavam lidando com o risco do desânimo na fé. Alguns deles diziam: quando nós estávamos no judaísmo, não sofríamos aquilo que temos sofrido agora. Outros diziam: nós não temos a liberdade de cultuar ao Senhor nesse contexto em que somos perseguidos e até mesmo quando tentamos realizar reuniões secretas, há quem nos vigie, há quem nos ameace. O contexto de fato era árido, irmãos. E aqui nós encontramos o melhor exemplo para todos nós. Qual é o pior contexto para se viver como um cristão? É sob perseguição. É não ter liberdade para participar do culto com a igreja, do culto público. É não ter liberdade para se identificar como discípulo de Jesus. É não ter liberdade para falar de Cristo. A palavra de Deus então pega esse contexto e diz: é possível que crentes perseguidos, atribulados, experimentando uma oposição sem precedentes, evidenciem que são crentes de verdade. A vida desses que estão sendo perseguidos pode evidenciar que de fato eles abraçaram a fé em Cristo. Olhe para a palavra de Deus, meu irmão, e veja comigo como é que nós evidenciamos que nós somos de Cristo e que nós abraçamos de fato a fé cristã. Olhe para o verso 22. Você verá comigo que a palavra de Deus está dizendo que a evidência de que abraçamos a fé em Cristo é que nós passamos a viver um modo de vida digno de Cristo. No verso 22, a palavra do Senhor está dizendo que devemos nos aproximar com um coração sincero, com um coração entregue ao Senhor, com uma certeza plena de um coração que já foi purificado do pecado, de uma vida que já foi lavada pelo Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nós olhamos para o texto bíblico
E nós encontramos a palavra do Senhor dizendo que precisamos mesmo conviver, mostrar que Jesus Cristo nos transformou. Olhe para o verso 22, e o que a palavra de Deus está dizendo é que aquele que vive uma vida digna de Cristo valoriza a grande salvação que recebeu em Cristo. Para um salvo, meus irmãos, o maior presente, a maior bênção, a maior de todas as certezas é saber que ele não é mais um condenado, não é mais um perdido. Em Cristo foi salvo da perdição eterna. Você precisa examinar o seu coração e concluir se de fato você reconhece que a maior alegria da sua vida é a alegria da salvação. É a alegria de alguém que sabe que foi salvo por Cristo do inferno. Meu irmão, se em algum momento você vier a concluir que essa não é a maior alegria da sua vida, é tempo de você clamar a Deus por reavivamento da sua fé. Nenhuma outra certeza, nenhuma outra delícia da vida cristã, e a vida cristã contempla muitas bênçãos, se compara a esta. Por exemplo, a bênção do consolo do Espírito Santo em meio às tribulações. Isso é uma bênção maravilhosa. Mas, irmãos, nenhuma bênção concorre com a certeza de que estávamos perdidos e Cristo nos achou e nos deu uma nova vida e uma nova esperança. Viver de modo digno de Cristo é, portanto, celebrar aquilo que vem de Deus e viver em comunhão com Ele, como quem diz todos os dias: muito obrigado, ó Deus, porque eu nada merecia, e o Senhor tudo fez, e o Senhor tudo me deu. Vivendo como uma pessoa que já foi santificada, uma pessoa que foi santificada pelo Espírito de Deus, reconhece que o que vem de Deus é maior e melhor. A evidência de que alguém foi transformado por Cristo é que vive agora uma vida digna de Cristo e mantém-se firme na doutrina de Cristo. No verso 23, a palavra de Deus diz: guardemos firme a confissão da esperança. Esperança aqui, irmãos, tem a ver com fé. A confissão daquilo que cremos é uma referência à volta de Cristo, à doutrina do novo advento. O que está sendo dito é: enquanto nós somos atribulados neste mundo, lembremos-nos que este mundo tem prazo de validade. Esse mundo chegará ao fim e nós temos uma herança nos céus eterna, maravilhosa. Não devemos perder a esperança quando as coisas nesse mundo vão muito mal, porque temos o céu. Enquanto nos perseguem, enquanto nos humilham, enquanto nos prendem injustamente, enquanto tomam os nossos bens, ainda assim continuaremos firmes nesta doutrina de que Cristo virá buscar o seu povo, sem vacilar. E por que não devemos vacilar? Porque aquele que nos habita, Cristo, é fiel e Ele não deixará de cumprir a sua promessa ao seu povo. Meus irmãos, uma pessoa que se mantém firme na doutrina de Cristo, se mantém piedoso. Piedoso aqui é o mesmo que se mantém espiritual. É aquele crente que continua contemplando as obras de Deus e dando glória a Ele quando ver o sol nascendo. É aquele cristão que busca ao Senhor em oração, que continua dizendo que é um grande privilégio saber que o Deus de todas as coisas ouve quando você fala com Ele. É o crente que com avidez busca aquele momento do dia em que abrirá a palavra do Senhor e será alimentado. É o crente que tem prazer em dizer ao outro: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo é o Salvador. É o crente que tem prazer em amar. Então, irmãos, quem se mantém firme na doutrina de Cristo, continua, aconteça o que estiver acontecendo, testemunhando de Cristo, mantendo-se como um crente em Cristo, mantendo-se fiel ao ensino bíblico. Eu quero convidar você, meu irmão, a olhar à sua volta. Seja honesto. Você tem visto ou não tem visto pessoas com o microfone na mão, pregando uma mensagem que não é a doutrina de Cristo, pregando riqueza, pregando influência, pregando poder temporal, poder político, inclusive escandalizando o nome de Cristo,
trazendo embaraços para a igreja de Jesus Cristo. Meu irmão, se você reconhece que aqui na sua igreja existe a pregação fiel da doutrina de Cristo, seja firme, mantenha-se firme, evidencie que Cristo transformou a sua vida apegando-se à doutrina de Cristo, não abandonando a confissão da sua esperança. O verso 23 guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Nós sabemos em quem temos crido. Uma nova vida é a vida de alguém que se mantém firme na doutrina do Senhor Jesus Cristo. E o texto então avança para dizer que a nova vida é a vida de alguém que ama a igreja de Cristo. Alguém já comparou a igreja nos nossos dias como um terminal rodoviário, ou melhor, como um aeroporto. Alguns terminais rodoviários já não são muito frequentados, mas os aeroportos são. Um caso ou outro vai servir para você entender. Por exemplo, vá ao terminal rodoviário de Belo Horizonte, grande, movimentado. Observe à sua volta as pessoas que estão ali. Depois saia e volte 1 hora depois e veja quantas das pessoas permanecem ali. O terminal rodoviário é assim, sempre cheio, mas as pessoas são sempre diferentes. Um aeroporto é assim. Vá ao aeroporto e você encontrará muita gente. Volte meia hora depois e você não encontrará mais aquelas pessoas. A igreja em nossos dias, em muitos momentos, tem se parecido com um aeroporto, com um terminal rodoviário. Muita gente transitando, passando, chegando, saindo, mas as pessoas são sempre diferentes. Irmãos, naqueles dias, no primeiro século, isso já existia. Alguns, de fato, não estavam frequentando a igreja porque estavam com medo de serem descobertos e aprisionados. Mas outros é porque estavam dizendo assim: está tão difícil ser cristão. Não é vantagem ser cristão, para que eu vou à reunião da igreja? Então Deus usa o autor da carta aos Hebreus no verso 25 para dizer: não deixem de congregar, como já é costume de alguns. Nós nos preocupamos com isso em nossos dias, mas o fenômeno não é novo. No primeiro século, a igreja de Jesus já lidava com esse problema, gente que simplesmente abandonava a igreja. A igreja não estava pregando heresia, não havia desvio moral, e havia gente que deixava a igreja, porque, irmãos, eu compreendo quando alguém diz: pastor, eu estava unido a uma igreja que passou a pregar mentira, por isso eu deixei. Concordo. Eu estava unido a uma igreja cujo líder era imoral, era indecente, era desordeiro, a vida era reprovável, eu entendo. Mas, irmãos, se um crente em Jesus está numa igreja bíblica, que prega a verdade, uma igreja idônea do ponto de vista moral, não devemos, irmãos, ceder à cultura do nosso tempo. O ensino bíblico é: quem já foi transformado por Cristo, valoriza o corpo de Cristo e cuida, exorta o irmão. Consideremos-nos, diz o versículo 24, também uns aos outros. Valorizemos os outros irmãos, para estimularmos uns aos outros a vida em amor e a prática de boas obras. É quando eu chamo alguém e digo: meu irmão, corrija a sua vida, passe a praticar aquilo que Cristo quer que você pratique. Meu irmão, perdoe. Meu irmão, mude. Meu irmão, viva em comunhão. Por meio do encorajamento, irmãos, nós demonstramos que amamos o corpo de Cristo. Uma evidência de imaturidade cristã é quando um cristão enfrenta uma dificuldade na igreja e ele some, ele se ausenta. Procure a pessoa com quem há divergência, em nome de Jesus resolva a questão. Ou então, é aquela pessoa que diz que não concorda com os rumos da igreja, por isso ela não aparece. Normalmente há muita soberba nisso. Há pessoas, irmãos, que se colocam acima de toda uma igreja. Uma igreja decide algo numa assembleia, mas ela diz: eu não concordo e não quero cumprir. Isso é soberba. Quando nós dizemos: eu conheço mais do que todo mundo, eu tenho uma visão mais espiritual do que todo mundo. E por vezes a oposição vem na ausência. Irmãos, a palavra de Deus diz que isso não deve acontecer. Há um escritor cristão chamado Paul Tournier que diz o seguinte: há duas coisas que não podemos fazer sozinhos:
A primeira é casar, a segunda é ser cristão. Não tem jeito de casar sozinho. Casar com você mesmo, loucura. Você só pode casar se for com alguém. Casamento é junção, é união. A segunda coisa que você não pode fazer sozinho é ser cristão. Imagine você celebrando a ceia do Senhor para você mesmo. Não existe. Você vai convidar quem à mesa com você? Você celebrando um culto em que só você está presente. Não, irmãos, a vida cristã é a vida de valorização do corpo de Cristo. Talvez a essa altura você esteja dizendo: pastor Tarcísio, coitado, não sabe do que eu já passei na igreja. Meu irmão, minha irmã querida, eu tenho 42 anos de idade, apesar de que muitos de vocês dirão, não parece ter muito menos, mas eu tenho 42 anos de idade, e desde que me entendo por gente, eu estou na igreja. Só porque Deus é bom. Isso não tem a ver comigo, tem a ver com a misericórdia de Deus. Eu nunca me afastei do Evangelho. Fui criado no Evangelho, na igreja de Cristo. Eu não lembro desde a minha infância de um minuto em que eu tenha dito: eu estou fora da igreja. Isso não existiu. Eu estou dizendo isso para que você saiba que eu já passei aperto em igreja também. Já enfrentei momentos difíceis, mas com Cristo nunca. O Senhor Jesus Cristo nunca me fez mal. O Senhor Jesus Cristo nunca me decepcionou. O Senhor Jesus Cristo nunca deixou de ser gracioso comigo. Meu irmão e minha irmã querido, querida, não ceda à conversa do inimigo, que é mais ou menos assim: se te machucaram na igreja, abandone o cabeça da igreja, que é Cristo. Abandone o projeto de Cristo, que é a igreja. Cristo não errou. Quando Ele pensou a igreja, Ele acertou. A igreja é boa. A igreja de Cristo tem valor. Os problemas que você vem a enfrentar não devem ser justificativas para que você jogue fora o plano de Cristo. Tive um professor no seminário que contou a ilustração da pessoa que tem um bebê tomando banho numa bacia, como se fazia antigamente, e ao final do banho, é claro, a água está suja. Tenha cuidado, dizia ele, para não jogar a bacia com o bebê e a água fora. Tire o bebê, salve o bebê, jogue fora só a água suja. Na igreja precisamos fazer assim. Alguém decepcionou, houve um mal-entendido, houve uma tristeza, livra o bebê, a igreja de Jesus Cristo. Joga fora só a água suja mesmo. A palavra de Deus está dizendo: nem as decepções com pessoas, nem as perseguições, nem as dificuldades devem justificar o abandono da congregação, como é costume de alguns. Era costume de alguns no primeiro século e é costume de alguns em nossos dias. O que a palavra de Deus diz é: não façam isso, se admoestem, digam uns aos outros: meu irmão, Cristo vai voltar em breve e virá buscar a igreja dele, não se afaste da igreja. Cristo está voltando, não dê ao mundo a oportunidade de dizer que a igreja de Jesus Cristo morreu, está esfacelada. Não escandalize, Cristo virá em breve. Seja fiel à igreja de Cristo, sendo um participante constante da obra de Deus. Falando de novo sobre a minha experiência, eu não tenho dúvida. A igreja de Cristo fez muito mais por mim do que aquilo que eu fiz pela igreja. Irmãos, a igreja me apresentou o Evangelho. A igreja cuidou dos meus pais quando eram novos convertidos, e eu era ainda um bebê quando os meus pais vieram a Cristo. A igreja me apresentou a Bíblia Sagrada, a mais maravilhosa leitura que alguma pessoa possa fazer em toda a história. A igreja me permitiu ouvir pessoas muito preparadas, que contribuíram muito para me livrar dos perigos deste mundo. Foi até na igreja que eu encontrei a minha esposa. Que coisa boa, né, irmãos? Fui pregar um dia na igreja dela. Lá estava ela iria cantar e eu iria pregar. Vejam no que deu, né, Bianca? Meus irmãos, a igreja de Cristo tem muito valor. Não é possível alguém dizer que é cristão sem ser igreja. Porque não é possível tratar Cristo como nós fazemos com um restaurante self-service. E você vai a um restaurante e há 20 pratos. Então você diz: eu quero arroz, hoje eu não quero feijão.
Eu quero salada, hoje eu não vou querer torresmo. Vejo que as minhas escolhas estão saudáveis, né? Eu quero peixe, eu não quero carne de boi. A vida cristã não é assim. Jesus Cristo tem para nós uma nova vida, um plano completo. O plano completo dele, que inclui a salvação, a santificação, a esperança do céu, inclui a igreja. É parte do plano de Cristo para você, a igreja. Você não terá paz com Deus se você está brigado com o plano de Deus. Imagine o constrangimento. Duas pessoas casadas, mas há um assunto que é tabu entre elas. Ele gosta muito de ir pescar e ela odeia pescaria. E aquele é um tabu para o casal. Imagine você no relacionamento com Cristo. Cristo ama tanto a igreja dele, que segundo a palavra de Deus, ele deu a vida pela igreja. Mas você não ama a igreja, você não valoriza a igreja, você despreza a igreja. Como esse relacionamento terá algum futuro se Cristo ama a igreja completamente, a ponto de dizer que ele estará com a igreja dele unido eternamente, e você, por algum motivo, diz que despreza a igreja? Precisamos participar da obra com entusiasmo. Irmãos, aqui está uma outra exortação da palavra de Deus. Nos admoestemos, nos estimulemos, para não sermos crentes medianos, medíocres. Pode existir algum crente que diz, tudo bem, é bíblico, então eu vou para a igreja, mas não me peçam para me entregar de corpo e alma à igreja. Não, a palavra do Senhor diz que devemos nos envolver entusiasmadamente com a igreja, realizando a obra do Senhor e colaborando para que a obra do Senhor progrida. Precisamos acreditar que estamos numa igreja como no casamento. Não desistimos do nosso casamento porque temos alguma dificuldade. Não queremos, irmãos, o adultério. Não queremos abandonar a esposa ou o esposo. Não queremos o divórcio. O nosso relacionamento com a igreja de Cristo precisa ser como aquilo que fazemos no casamento: fidelidade, amor renovado a cada dia, desejo de superar as dificuldades e caminharmos juntos. Você que é membro dessa igreja, você que tem mais tempo nessa igreja do que eu, porque eu tenho apenas 13 anos, tem gente aqui que está muito mais tempo do que eu, há décadas. Saiba que vale a pena você dar crédito a essa igreja. Essa igreja, irmãos, é uma igreja digna. Não é perfeita, claro que não. Vocês estão diante do maior defeito da igreja, que é o pastor da igreja. Mas é uma igreja, irmãos, que está sinceramente interessada em abrir a Bíblia e pregar a verdade do Evangelho. Do púlpito desta igreja tem vertido mensagem de vida eterna. Esta igreja é uma igreja sinceramente interessada em anunciar Cristo. Essa igreja está pregando o Evangelho aqui e fora daqui. Essa igreja é uma igreja decente, com culto, com ordem, com decência. Vale a pena você também dar à sua igreja local crédito. Os crentes dos nossos dias às vezes perguntam o que a igreja pode lhes oferecer, mas eles não se perguntam o que eles podem oferecer à igreja. É hora de perguntarmos isso. O que eu posso oferecer à igreja para que ela seja melhor? Se a minha igreja precisa orar mais, que tal eu mesmo começar a orar mais? Se a minha igreja precisa ser mais profunda, que tal eu mesmo passar a buscar maior profundidade no estudo da palavra? Se a minha igreja precisa ser amorosa, que tal eu mesmo amanhã pegar o telefone e telefonar para alguém que eu não tenho visto? Se a minha igreja precisa ser mais comprometida com a obra missionária, que tal eu mesmo dar uma oferta em dobro para a obra missionária? Deus nos ajude, irmãos, a multiplicarmos esse valor que a palavra de Deus apresenta como evidência de que alguém foi transformado por Cristo. Aposta na igreja, valoriza a igreja, ama a igreja. Vejam que nos versos 22, 23 e 24, a palavra do Senhor está mencionando aquelas três grandes virtudes da fé cristã: a fé, a esperança e o amor. Você encontra no Novo Testamento várias afirmações de que um crente verdadeiro
vive pela fé, cheio de esperança e amor. Você vai encontrar isso em 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. É claro que destes o maior é o amor. Você verá isso em Colossenses capítulo 1, versos 4 e 5. Você pode observar que é aquilo que Paulo está dizendo à igreja de Colossos. Ouvimos da vossa fé e do amor que tendes, verso 5, por causa da esperança que está em vós. Fé, esperança e amor. Vejam 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 3. De novo, a palavra do Senhor diz assim, olha, nós recordamos da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Voltando a Hebreus 10, 22, 23, 24, a palavra do Senhor diz isso. Irmãos, já que temos a ousadia de viver na comunhão eterna com Deus, nos aproximemos dele em plena certeza de fé. Viva uma fé madura, um novo convertido, uma nova criatura, uma pessoa nova em Cristo, é uma pessoa que vive cheia de certeza de fé. Verso 23, guardemos firme a confissão da nossa esperança. Jesus vai voltar, a agonia desse mundo vai acabar, e nós estaremos com Ele eternamente. Fé, esperança, verso 24, amor. Então, cuidemos uns dos outros, nos estimulando ao amor e às boas obras. São virtudes básicas que evidenciam a nova vida em Cristo. A maior evidência de que somos salvos é de que vivemos como salvos. Como é a vida de um salvo? Ele honra Cristo e honra a igreja de Cristo. Ele ama Cristo e valoriza o corpo de Cristo, que é a igreja. Ele evidencia que foi salvo, porque o Cristo que era desprezado agora é amado e obedecido. Porque a igreja que era perseguida, como fazia o apóstolo Paulo, por exemplo, agora é alvo das orações, do trabalho e da esperança. Que Deus nos ajude, irmãos, a evidenciar na vida digna de Cristo, na submissão à doutrina de Cristo, que a nossa vida agora é a vida que honra a Cristo, mas que Deus nos ajude a cuidar da igreja e a sermos fiéis à igreja de tal modo que fique claro que a igreja tem valor em nossa vida. Jesus Cristo mudou nosso viver. Para nós Ele é tudo e a sua igreja é valiosa. Deus, pois, nos abençoe.